Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso momento especial, momento de reflexão, momento de devocional da palavra e a leitura. Meu nome é Silvia e eu estou aqui com vocês. E é um prazer tê-los aqui no canal também. E hoje, dia 25 de janeiro de 2024, estou mais uma vez empenhada com vocês a ter esse momento profundo de conexão com Deus. E a leitura do livro Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. E aproveita para você que gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de compartilhar, se inscrever e comentar logo abaixo, que eu irei responder cada um de vocês. E vem comigo nessa jornada incrível. 25 de janeiro. Se Deus determinou, Ele é o Senhor do tempo. Devocional 25 de 366. Leitura bíblica Mateus 13, palavra-chave confiar e as anotações que irei fazer. Enquanto eu faço as minhas anotações, você pode estar fazendo a sua ainda. E você, para que não tem o livro ainda, pode adquirir logo abaixo da descrição, pois eu fiz a parceria com a Amazon, assim você ajuda e apoia no crescimento do canal. Combinado? Ontem, na palavra-chave, foi ousadia, que possamos ousar com Deus. E hoje, a palavra é, Ele cumprirá. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Gênesis 50, versículo 25. José era um jovem muito sonhador. Ele era tão sonhador que, em sua inocência, constantemente compartilhava seus sonhos com seus irmãos, que com inveja queriam matá-lo. Só não teriam êxito nesse intento graças ao propósito de Deus na vida de José. Entretanto, movidos pelo sentimento de inveja, os irmãos de José o venderam como escravo e mercadores que o levaram para o Egito, onde, após sofrer novamente muitas injustiças e humilhações, foi enfim elevado ao cargo de governador do Egito. Muitas vezes passamos por situações desagradáveis, as quais podem nos atribular e até mesmo abalar nossa fé. Sim, podemos, porque somos seres humanos. Contudo, quando temos uma promessa liberada sobre nós, tornamos-nos resilientes como José para passar pelo processo sem desistir. José conseguiu ter sucesso em sua jornada de vida. Ele entendeu que o propósito é tão importante quanto a promessa. É algo dolorido, enfrentaremos tempestade, mas precisamos confiar em Deus, porque mesmo que as circunstâncias digam não, se o Pai tem promessas sobre nós, elas irão se realizar. Lembro-me de que, quando adolescente, sonhava muito. Aqueles que conviviam comigo diziam que eu era sonhador e que aquilo que eu expressava a eles jamais aconteceria, pois um dos sonhos era ser pastor. Eu luto contra a timidez, e o que estou lhe contando era conversado apenas com os mais próximos. Olhando, porém, para trás e vendo tudo que Deus construiu e por meio da minha vida, posso lhe assegurar com absoluta certeza, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Decida hoje crer, pois o Pai tem grandes planos para a sua vida e futuras gerações. Ele nunca o deixará. Em tudo, Ele se faz presente. Bom, pessoal, essa foi a leitura do livro Café com Deus Pai, do dia 25. Vão comentando aí o que vocês estão achando. Vamos para a palavra? Mateus 13. Pega a sua Bíblia aí que eu pego a minha aqui. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, por isso entrou no barco e se assentou-se. Enquanto toda a multidão estava em pé na praia, falou-lhe muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava a parte da semente, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda, mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram.
Outro caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e a outra 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que ele falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: Porque a vós é dado conhecer os ministérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Ao que tem, se lhe dará, e o que terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes, e não viram, e ouvir o que vos ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra, recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo o abandona. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e o compreende. Ele dá fruto e produz 100, 60 e 30 por um. A palavra e o trigo e do joio. Propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu caminho. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando seu trigo cresceu, frutificou e apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do dono do campo, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Responderam-lhe eles: Um inimigo fez isso? Perguntaram-lhe os servos: Queres que eu vamos arrancá-los? Ele, porém, lhe disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, amarrai em feixes para o queimar, então colhei o trigo e guardai-o no meu celeiro. Há parábolas do grão de mostarda e do fermento. Versículo 31. Outra parábola lhes contou, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, ela quando cresce é maior do que as hortaliças e se transforma em árvore, e de modo que vêm as aves dos céus fazer os seus ninhos dos seus ramos. Outra parábola lhe disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha até que tudo esteja fermentado. Tudo isto disse Jesus por parábolas. A multidão em nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: Abrirei em parábolas minha boca, anunciarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dos seus discípulos, dizendo: Explicai-nos a parábola do joio e o trigo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será
na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e todos os que praticam o mal, e serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranjo e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola dos tesouros escondidos, da pérola e da rede. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Achando um homem, escondeu-se de novo. Então, em sua alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que produz boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixe. Estando ela cheia, puxaram-na para a praia e, assentando-se, escolheram bons para os cestos e os ruins, porém, jogam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Perguntou-lhes Jesus: estendeste todas essas parábolas? Respondeu-lhes: sim, Senhor. Disse ele: por isso todo mestre da lei, instruído a respeito do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de dizer essa parábola, saiu dali, e chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de modo que se admiraram e diziam: de onde veio essa sabedoria, a esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não. Estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, veio tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Bom, pessoal, essa foi a leitura do Mateus 13. Muito forte, né, pessoal? Que possamos parar e meditar a cada dia. E as palavras venham falar nos corações de multidões. Estou com muita gratidão por você estar aqui comigo até no final. Eu aguardo vocês e espero vocês amanhã.